Nesse vídeo aqui eu vou contar um pouquinho da minha opinião sobre o que as agências estão fazendo, na minha concepção, se vale a pena ou não contratar uma agência e se você como agência deve permanecer como agência, velho. Esse relato, esse vídeo aqui, ele vem de basicamente ali 5 anos de estrutura que eu tenho mantido como agência desde 2020, basicamente, que eu tenho ali mantido uma agência em pé, prestando serviço de tráfego, criação de conteúdo e uma série de coisas ali, de detalhes, copy, uma série de outras coisas que a gente fornecia. E na minha concepção, hoje o modelo de agência tradicional, ele já não funciona mais. Ele já não é eficiente para o cliente há muito tempo e os clientes estão percebendo isso, né? E também para uma outra pessoa não é mais eficiente, para o próprio dono da agência, cara. Hoje em dia há negócios muito mais rentáveis, muito mais inteligentes do que você simplesmente focar em agência, ok? Nesse vídeo aqui eu queria mostrar para vocês alguns detalhes importantes que para mim são muito relevantes se você quer contratar uma agência ou antes de você contratar ou para você, ao invés de você contratar, você pensar nisso. A primeira coisa que eu vejo assim é que no mercado de agência, as próprias agências elas são muito engessadas, porque elas precisam ser. Elas não conseguem pensar também muito fora da caixa. Ou seja, quando uma agência recebe um cliente, elas vão pensar metodicamente, né? Elas vão pensar, não, esse cliente precisa de uma oferta, ele precisa de tráfego, ele precisa jogar as pessoas para ver essa oferta, aumentar o número de alcance, aumentar o impacto, não sei o que lá, tal. E é isso. Mas como que elas fazem isso na prática? É sempre do mesmo jeito. Talvez até a metodologia, a forma como eles estiverem na reunião é diferente. Mas na prática, cara, tudo significa pegar os anúncios, fazer anúncios diferentes, anúncios inovadores, pegar aquele negócio, jogar para uma página e vender somente pelo mesmo canal, né? Por tráfego pago, basicamente. Esse é o principal canal que elas vão oferecer e é aquilo que elas mantêm um certo controle. Só que, hoje em dia, você está vendo um monte de empresa explodir sem investir nada de tráfego. Simplesmente porque um dos funcionários, por exemplo, simplesmente foi lá e criou um videozinho bobo, um videozinho besta, que viralizou, que explodiu. E, às vezes, muitas vezes, um negócio explode com um videozinho simples, que é o primeiro, o segundo vídeo, o terceiro vídeo. E aí, o dono do estabelecimento, ele fica com aquela visão de que, nossa, aquilo ali foi uma sorte danada que eu tive, né, de que aquele vídeo explodiu. Só que ele não percebe que se ele aplicasse uma metodologia ou colocasse ali uma técnica para fazer isso continuamente, né, progressivamente, muitas vezes a sua produção de conteúdo no próprio negócio dele vai ter um resultado avassalador comparado ao tráfego pago, né, com um investimento absurdamente menor. Falta muito o empresário perceber o que está funcionando de fato para o mercado dele e o que não está funcionando. O tráfego pago funcionava bem em 2019, 2020, 2021. Depois começou a ficar mais caro, muita gente começou a entrar no mercado, muita gente, e aí acabou que o CPM não só aumentou para todo mundo, mas também as próprias pessoas começaram a ficar com um nível de consciência muito grande nas redes sociais sobre os produtos que elas querem. Então, na minha concepção, vale a pena pagar uma agência para ter um tráfego pago? Não vale a pena, né? Você vai ficar preso com agências, as agências vão segurar você ali por 3, 6, 12 meses, você vai ter que pagar uma multa contratual de 30% caso você saia, o que eu acho ridículo, né? Você para pensar, né? Uma agência ela sempre recebe antes de executar o serviço. Mas a nossa operação fica em risco, né? Porque a gente não sabe se vai receber, não sei o que lá das quantas. Você é um bom pagador? Se você é um bom pagador, você tem que fazer jus a isso, né? Por que você não exige que a sua agência te cobre antes, te cobre depois da execução do seu trabalho? Se você é um bom pagador, né? Se você não é, aí tá tudo bem, mas você deve continuar desse mesmo jeito. Então, esse tipo de coisa faz muita diferença. Se você, por exemplo, parar para analisar, você tem ali uma agência que ela vai te cobrar uma multa contratual, ela vai fechar você não vai conseguir fazer outras coisas com ela, se for criar um site, fazer alguma outra coisa, vai ter uma cláusula no contrato falando que você não pode fazer sem ela. Tem uma série de detalhes que eles vão acabar te segurando, sem contar que eles vão trabalhar totalmente enrijecidos, totalmente focados em uma única técnica que não necessariamente vai fazer o teu negócio crescer. Porque o único viés dele, especialmente das agências, é segurar você pelo maior tempo possível e não fazer você ganhar dinheiro. Eles amam quando você ganha dinheiro, porque aí é um cliente a menos que vão ficar reclamando ou que vão ficar falando tal coisa. Mas por conta disso, porque na prática mesmo, a média não tem resultado com a agência. A maior parte das empresas, não importa a agência, não importa a qualidade do time,
Não importa, velho. As pessoas, os negócios, eles funcionam bem somente quando o dono e a equipe interna do negócio está de olho naquilo que eles estão fazendo. E quando você tem uma empresa externa, né, que a prioridade dela é a própria receita, basicamente, analisando e tomando decisões importantes para o aumento da sua receita, não necessariamente, né, é o que a gente percebe que a maior parte das pessoas, a maior parte das empresas não consegue ter resultado. Ou seja, tu está terceirizando a única coisa que você deveria ser excepcional em fazer, que é você gerir o teu time comercial, né? Que é você conseguir leads, que é você conseguir oportunidades para o teu negócio, que é você trazer vendas. Essa é a parte mais importante do teu negócio. E é isso que você devia estar fazendo. Você devia ter um time para isso, uma pessoa para isso. E não simplesmente delegar isso para uma agência, né? E aí entra aquele ponto da responsabilidade. Você vai lá, simplesmente paga. Não, eu pago um valor alto, eu pago 10 mil reais por mês para uma agência tocar aqui. Cara, beleza. Mas é fácil depois você chorar as pitangas, né? Ou seja, se os caras erram, você só debulha na deles e é isso aí. Ou seja, ainda assim tá terceirizando a responsabilidade. Você prefere pagar e depois reclamar sem que você tenha controle de verdade para saber se o negócio vai funcionar. Eu prefiro ter controle real para saber se o negócio vai performar e se o negócio vai de fato vender, se vai ter resultado positivo. Eu prefiro ter esse controle. Se você também prefere ter esse controle, o melhor caminho para você fazer isso é você contratar uma equipe interna. Hoje tá cheio de gente que manja fazer tudo, cara. Você contratando uma equipe interna, tu consegue pagar muito mais para uma galera mais qualificada, para você montar um time que vai pensar ativamente aí no teu negócio, nas tuas vendas e fazer o negócio andar de verdade. Uma coisa que eu percebo muito é que as agências, elas mudaram ali o papel delas, basicamente, de um tempo para cá. Hoje em dia, se você for ver a média do mercado geral, isso é um dado brasileiro, ok? A média do mercado geral, o churn é em 4 meses. O que significa? A média de uma agência normal, ela perde o cliente em 4 meses. Beleza, não, mas tem muita agência que faz contrato só de 3 meses. Tem, mas tem muita agência que faz contrato de 12 meses, de 6 meses, de 2 anos. Na média, os clientes saem da agência em 4 meses. E quando é uma agência muito boa, a média sai de 4 para 8 meses. Isso eu vi na prática quando participei ali de um grupo de donos de agência, basicamente. Então tinha uma equipe extremamente focada ali em atendimento, que os caras tinham um LTV completamente diferenciado, a operação dos caras era totalmente organizada para conseguir manter o cliente por mais tempo. Mas ainda assim, uma agência de extrema performance não conseguia segurar um cliente por mais de 8 meses na média, né? Obviamente tem clientes que vão ficar 1 ano, 2 anos, tem clientes que vão ficar 5, mas na média eles vão sair antes do primeiro ano. Isso só mostra o que eu estou reafirmando aqui. As agências não são eficientes para os negócios. E esses negócios ali que perduram por 2, 3 anos fazendo a mesma coisa, é porque, cara, eles estão cegos, eles não estão nem ligando, entendeu? O barco tá tocando, as ondas estão vindo, eles estão conseguindo vender, mas, cara, eles não estão, daqui a pouquinho vai acontecer alguma coisa, eles vão perder um pouquinho do mercado deles, vai acontecer algum erro, e aí o que vai acontecer? Eles vão lá chorar as pitangas na agência, vão correr para contratar uma outra agência, porque agora eles vão falar que aquela lá não é mais funcional. E aí, ó, ferrou tudo e vão para cima. O empresário que contrata também tem a sua parcela de culpa no negócio, beleza? Uma outra coisa que eu percebo assim no mercado de agência, principalmente olhando para os gestores como um todo, é que eles são extremamente bons de venda. Eles são extremamente bons de venda. Um closer muito bom, um SDR muito bom, que são os caras que entram em contato para te vender, basicamente. E são caras muito bons, cara. Você devia focar em ter esses caras dentro da tua operação, dentro da tua empresa, dentro do teu time. São esses caras que vão fazer a diferença. É você montar uma estrutura de atendimento como essa, né? Se você não sabe hoje o que faz um cliente ficar numa agência, sabe o que é, cara? Sabe o que é? Isso eu já vi em muitas rodas de donos de agência, eu conversei com muitos donos de agência que pensam exatamente assim comigo, tá? E você talvez nunca tenha escutado isso. Mas sabe o que mantém um cliente, cara? Não é dinheiro no bolso, é atendimento. É o cliente chegar, mandar uma mensagem ali no WhatsApp e ser atendido na hora. E ser solucionado o problema dele. E isso é o ponto mais importante e determinante para fazer com que a empresa segure o cliente. E aí eu fico me pensando, né? O ponto mais importante deveria ser o resultado, né? Deveria ser o faturamento, mas não.
Então, abre os seus olhos, cara. Às vezes, você como dono de empresa, você fica super satisfeito que estão te respondendo na hora, que estão fazendo tudo certinho, estão mandando 10 mil relatórios, estão mandando um monte de exemplo de anúncio, exemplo de coisa, estão interagindo com você toda hora. Mas, na verdade, cara, a gente sabe estatisticamente que todo esse esforço que eles botam na cara ali, esse sorriso que eles botam na cara, na verdade, no final das contas, não vai gerar faturamento para o teu negócio, cara. Então, busque outras maneiras de você conseguir tráfego, de você conseguir criar uma estrutura que vai realizar vendas para ti. Eu aqui não tô te vendendo nada. Eu não tenho link na descrição para te oferecer alguma coisa. Não tenho, no máximo aqui, deixo aqui o meu direct do Instagram se tu quiser trocar uma ideia, conversar, mas eu não tenho um produto para te vender. Tô criando esse vídeo aqui como um desabafo, basicamente, daquilo que eu vejo no mercado de agência. Então não é interessante mais contratar uma agência. É mais interessante que você aprenda, que você compre uma formação de tráfego, por exemplo, né, alguma consultoria onde você aprende a fazer para o teu negócio, ou você compre um gestor bom. Então, pô, eu quero formar um gestor para o meu negócio. Cara, e você documenta o processo dele, você documenta ele como é que ele faz as coisas, e você acompanha isso, sabe? Do que você chegar e falar, não sei o que, prefiro contratar uma agência e tá tudo certo. Isso é terceirização de culpa, terceirização de responsabilidade, cara. Responsabilidade de fazer o seu negócio crescer é sua. Então, toda vez que você for contratar agência, cara, pense duas vezes. Você pode muito bem pegar o teu dinheiro, se você for contratar uma agência boa, que é as únicas que valem a pena, que na prática mesmo já não vai valer mais a pena, porque uma agência muito boa, ela cobra muito caro. E com o mesmo dinheiro que você pagaria, vale mais a pena talvez você formar um time, você contratar um gestor júnior, um gestor de projeto, né, uma pessoa ali para fazer os criativos. Hoje em dia, só um gestor bom, uma pessoa ali, um analista, uma pessoa que ele vai conseguir fazer bons anúncios, vai conseguir gravar contigo, te dar atenção e vai conseguir fazer a tua gestão de tráfego de uma maneira, às vezes, muito mais profissional do que uma agência, né? E vai estar do seu lado, cara. Vai estar junto com você, vai estar sentando na mesa, vai estar todo o tempo do teu negócio. E se você acha isso muito complexo, ou acha que você não vai ter experiência ou expertise para fazer isso, está errado, cara. Não é tão difícil hoje você criar uma estrutura como essa. Você pode muito bem contratar uma galera já qualificada, você pode muito bem ali contratar uma pessoa, basicamente, que não tem informação, mas dá as diretrizes iniciais para ela, dá informação para ela começar a executar, e mesmo que colha poucos erros ali no começo, você vai conseguir ter bastante resultado no longo prazo, cara. E a gente sabe que todo resultado, ele só é possível no longo prazo. Se você concordou comigo aqui em algum desses pontos, se você gostou de alguma das coisas que eu comentei, deixa aqui no seu comentário de apoio, alguma coisa assim. Curte esse vídeo, se inscreve. Como eu já mencionei aqui, cara, não tô te vendendo porcaria nenhuma. Não tô aqui para ganhar 1 bilhão de seguidores. Eu não tô aqui para fazer as pessoas rirem, para fazer as pessoas chorarem, para fazer porra nenhuma. Eu não uso script de IA para fazer porra nenhuma nos meus vídeos. Então todo o conteúdo que você vê aqui é um conteúdo original, é uma coisa que eu tirei da minha cabeça e simplesmente tô parando e tô gravando para falar para ti, porque eu realmente acho importante. Então se você é dono de algum estabelecimento, dono de alguma coisa, e você vai parar para contratar uma agência, ela tá te cobrando 2, 3, 4 mil reais, cara, presta atenção, chama um cara, chama um gestor de tráfego aí da sua região, fortalece a galera da tua região mesmo. Ah, não, mas eu tenho já bastante dinheiro em caixa, eu quero fazer uma coisa muito profissional. Beleza, então contrata um gestor muito profissional, cara. Contrata um gestor muito profissional, contrata uma equipe de mídia muito profissional, dizendo, às vezes um gestor e uma pessoa de mídia para controlar tuas mídias. Então contrata essas pessoas e começa, nem que seja começa, um pequeno time de marketing e vai depositando ali a energia, cara, a sua energia. Vai pensando junto com essa galera, com as ações. Porque você vai ver que aí você não vai estar dependendo de agência. Daqui 10 meses ou um ano, você não vai largar eles, né? Porque eles basicamente documentaram todo o processo para você. Então, aquele processo ele vai ficar para ti para sempre. Então, é muito melhor você contratar um time e você ter a sua própria equipe do que você tentar ali se aventurar nas agências. Cansei de ver gente ali no terceiro, quarto ano de agência, 3, 4 agências e o cara já passou, nunca teve resultado, e eu não consigo entender como que a pessoa não percebe que o problema não é o negócio, não é ela, não é a negociação. O problema é o modelo tradicional de agências que já foi pro beleléu, já não funciona mais, beleza? Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu gostei, comenta o que você achou, tamo junto, até o próximo episódio.